do seu pai me chamou a atenção, porque ele era um bruxo, ele não era... Era. Ele não tinha um centro, né? Ele era um bruxo. Pelo que você falou aí... Sim, era brabo. Brabo, nível, brabo. né? Pesado. Como que foi a libertação dele? E como é que... Existe níveis também de libertação? Como é que é a libertação? Eu não chamaria de níveis, mas de estágios. Talvez Estágio. etapas, né? Etapa. Etapas. Existe uma diferença entre libertação e exorcismo. Então, você ir lá e sai em nome de Jesus, o demônio sai. É o nome de Jesus. Mas a palavra fala que ele vai rodear e se encontrar vazio, ele volta com 7 piores. Então, meu pai, ele tinha vindo de um processo muito pesado. Meu pai era bruxo. Então, os demônios que rodeavam, eles não iam parar de rodear porque ele aceitou Jesus, obviamente. Então, ele foi liberto, não estava mais no corpo ali. Mas o meu pai tinha resquícios de caráter, porque ainda precisava ser modelado pelo Espírito Santo. Então, a libertação total, ela caminha junto com a santificação. Eu entendo assim à luz da palavra. Então, conforme eu vou, eu tenho o exorcismo inicial, a pessoa cai endemoniada ali, liberta, sai em nome de Jesus, mas se a pessoa não se cuidar, esses demônios podem voltar. Então, de repente, pode necessitar de haver mais uma sessão de exorcismo, digamos assim, que chama de libertação, mas uma sessão de exorcismo. Mais uma, vamos expulsar o demônio. Isso até explica o porquê que acontece de gente que está na igreja e demora, toda hora cai endemoniada, toda hora cai endemoniada. Vou contar um caso pra vocês, me lembrei agora. Você falou do meu pai, mas eu me lembrei agora. Não sei se eu conto ou se eu não conto. Começou a terminar. Não faça isso com meus telespectadores. A ansiedade me mata. Meu esposo deu autorização pra eu contar. Opa! No começo da nossa igreja, um casal começou a visitar a nossa igreja. E eles não eram casados. Eles viviam maritalmente, mas eles acreditavam que eram casados. E aí a gente falava com eles, olha, vocês precisam casar, precisa casar, precisa casar. Aí todo final de culto, eles pediam oração. Pastor, abençoa a gente. E cai endemoniado. Meu Deus. Imagina você todo culto saber que ia acontecer uma sessão de exorcismo dentro da igreja. E aí teve um dia que o meu esposo, ele estava... Eu fui para o gabinete para atender uma membra, estava no gabinete cuidando dessa mulher, e o meu esposo ficou no santuário, orando, conversando com o casal. Quando ele começou a orar, o marido caiu endemoniado, ela caiu endemoniada, e o marido ficou endemoniado, e naquele dia, o demônio não saía, e ele começou a botar sangue. Ele começou a botar sangue. Eu vou matar ele. O demônio falava, vou matar ele, eu vou destruir ele, eu vou acabar com ele. E meu esposo, né, o pastor da igreja, falando, não, você não vai. E eu estava lá longe no gabinete, de longe eu ouvi um burburinho. E eu falei assim, aí eu falei para ela assim, para de falar rapidinho, deixa eu só ouvir uma coisa. Aí eu percebi que estava acontecendo uma sessão, né, de libertação ali dentro da igreja. E aí eu vi que ele estava resistente, aquele demônio estava resistente. Eu falei assim, me deu uma raiva, uma ira santa. E eu saí do gabinete, né? Eu sou um com meu esposo. E não era autoridade, ele não tinha autoridade, ele tinha autoridade no nome de Jesus. Mas aquele demônio estava resistente demais. E aí eu entrei e o Espírito Santo me deu discernimento no espírito. Por que ele estava resistente ali? Que era a legalidade da falta de casamento. Como eles toda vez que eles se deitavam, que eles tinham relação sexual, abria mais um portal, porque ali estavam em pecados, não estavam casados, e aí o demônio voltava, e voltava pior, estava muito mais agressivo naquele momento. Estava pior, a ponto de verdade, ele começar a sangrar, botar sangue, estava para matar ele. Falou, eu vou matar ele, vou acabar com ele aqui. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia que eu nunca tinha vivido, mas foi pontualmente para aquela situação. O Espírito Santo falou para mim assim, ora por misericórdia para que o sangue de Jesus feche as brechas. Para que você consiga expulsar. Porque como tinha legalidade, ele conseguia retornar. Ele saía, tinha um momento de lucidez e voltava. E era o mesmo demônio, que às vezes acontece de você não chamar o cabeça, né? E aí tá vindo as classes. Aí você chama o cabeça leva todos. Mas não era o caso, era o mesmo demônio que voltava. E aí... antes de eu dei os comandos, né, para acorrentar ele, para ele não machucar, porque estava tentando machucar o cara e tal. E a esposa também já estava ali naquele processo. E aí eu orei, o que o Espírito Santo mandou fazer. Aí eu falei, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, onde tem essa legalidade agora? Por misericórdia, só por misericórdia e graça, fecha essa brecha com o sangue de Jesus agora.
fecha essa legalidade, por misericórdia. E aí o Espírito Santo fala, na hora veio a paz, o Senhor falando para mim que ele tinha coberto ali. Aí eu falei, em nome de Jesus, não há mais autorização para você retornar. Então, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e sai. Aí ele voltou. Aí começou a chorar. Eu falei, aí a gente foi fazer o aconselhamento. Sim. Abriu para eles casarem de graça. Tu casou? Não. Ah, Aí não. Aí vai entrar aquela questão. Aí não, mano. Eles gostavam do demônio. Não é possível, mano. Não casaram. Tem gente usando demônio, mano? Tem gente usando demônio. E o cara não casa. Pra que? O que tá fazendo na igreja, mano? É isso que eu não entendo. Tá à busca de quê na igreja? Em nome Eles de- acabaram separando, porque Olha isso. não tinha como. Era muita guerra espiritual ali, muita legalidade, não tem como. E aí foi uma situação bem complicada, muito complicada. Mas foi uma experiência, assim, quando falando de bem- demônio, de legalidade. Se não vem o discernimento do Espírito Santo, Não, ia ficar aquela ele ia luta morrer. aí. Ia morrer. Ele ia matar morrer, ele. ia matar ele. Ia matar ele. Ali foi muito, muito brabo. Então, assim, a libertação, ela acontece num processo. Uhum. Quando a pessoa aceita Jesus, tem a gente expulsa, limpa a casa, digamos assim, né? Sim. Tira os demônios, mas ainda pode ser que se a pessoa não quebrar alguns pactos, fiquem algumas coisas ali ocultas, aí Uhum. você precisa fazer algumas quebras de pactos voluntários, pactos involuntários, e aí você vai fazendo um trabalho de libertação, conforme você vai fazendo gabinete, vai conhecendo a história da pessoa, aí você Sim. vai fazendo alguns... Então, é um tempo, é um período. Mas a libertação total não é só a libertação de demônio, é libertação de alma, É de verdade. caráter, de consciência. Isso é só com o tempo. E essas brechas